gravar. Então, como eu falei para vocês, hoje está mais bonitinho o negócio, né? Então, eu já tinha preparado isso aqui, né, da parte de materiais de fabricação de ferramentas, então é interessante aqui porque traz algumas informações a mais, né, para vocês sobre a parte. Tem um pouquinho de aço de ferramenta aqui, mas principalmente essa parte das linhas fundidas, né? E do metal duro, né, e essa parte de cerâmica aí, que é a parte, então, que tem de sinterizados. Tá? Então, aqui eu consegui fazer um material um pouquinho mais extenso. Então, vamos começar pelo aço ferramenta, né? O que a gente vai denominar aço ferramenta? Eu já tinha falado ali anteriormente, pela apostila, né? Que é um aço, né, não ligado, né? Que ele tem que ter alta tenacidade. E tem que ser possível endurecido por tratamento térmico, né? Então, a gente viu quanto à classificação, tem várias formas de classificar e de dar nome de acordo com as normas, né? Mas, em média, né, o que a gente pode achar que é um aço ferramenta? É aquele que tem uma composição ali entre 0,8% e 1,5% de carbono. Tá? E para a gente ter uma ideia, assim, até 1900, né, ou seja, toda aquela era da Revolução Industrial, lá de 1700 e pouco, 1800, né, toda aquela parte da máquina a vapor, da locomotiva a vapor, toda aquela parte da mecânica se desenvolveu, né, a tornearia, a fresagem, toda essa parte de usinagem, só usando as ferramentas. Era o que tinha. Tá? Até 1900, o que se tinha era isso. E ele ficava limitado, né? Porque ele é limitado. Né? Ele pode trabalhar até 250 graus Celsius, né? Porque a partir daí ele começa a perder dureza. Né? Se a gente for trabalhar com a temperatura maior, a gente perde dureza e perde as características, né, que a gente queria principalmente para o trabalho de usinagem. Então, após o surgimento do aço rápido, né, o que aconteceu? Esse aço de ferramenta ele acabou caindo em desuso, né? Hoje é muito pouco usado, né? A gente pode usar aí oficina de reparo, né, uso doméstico, torno de lazer, né? Para a tornearia de madeira, né? Muito usado ainda, as ferramentas para fazer tornearia de madeira. Tá? Então, ficou bem restrito hoje o uso do aço ferramenta. Né? São ainda atualmente usadas as seguintes características, né? Se usa porque é barato, né? Então, se tu tens uma tornearia ali que tu vai tornear muito pouca coisa, né? Principalmente se for uma oficina de reparo, né? Então tu pode usar porque ele é bem barato, né? É fácil de obter os gumes, ou seja, é fácil de tu fazer as afiações, né? É fácil de fazer o tratamento térmico, bem simples, né? Basta, né, ter um conjunto de oxigênio acetileno ali, que consiga uma boa chama para conseguir temperatura boa para fazer a têmpera. Né? Então, quando a têmpera é bem executada, o que a gente consegue? A gente consegue uma dureza bem elevada. Então, tendo essa dureza bem elevada, a gente consegue ele seja bem resistente ao desgaste. Tá? Mas aí acontece que em 1900, por que até 1900 foi usado esse, né? Porque não se tinha nenhum outro, né? E aí, em 1900, o Taylor, né? Ele era engenheiro mecânico, mas é considerado o pai da administração moderna, né? Pelas suas formas de administrar as fábricas, né? Então, na Exposição Mundial de Paris, em 1900, ele apresentou o aço rápido, tá? Que aí já trouxe, então, uma vantagem na confecção de ferramentas para uso em usinagem. E a gente tem os elementos de liga, o tungstênio, né, o molibdênio, o cromo, o vanádio, tá? E eles são os elementos básicos dessa liga, que a gente já falou nas classificações, tá? E
uma pequena quantidade de manganês, né, para evitar a fragilidade. E a característica em relação ao outro aço é que eu posso trabalhar ali numa temperatura entre 520 e 600 graus Celsius, enquanto o outro a gente trabalhava até 250. Né? O aço rápido vai me dar uma maior resistência à abrasão, né? Mas tem a contrapartida que o preço é mais elevado, né? Ele é mais caro do que o aço ferramenta. Tá? E o tratamento térmico já não é tão simples por causa dos elementos de liga. Então, eu tenho elementos de liga ali que cada um deles tem uma temperatura, né, diferente, né, para a gente tratar. Então, isso requer uma técnica mais apurada, né? Simplesmente só colocar o fogo, assim, ver a cor que tem ali e depois fazer um resfriamento. Então, as características, então, a ferramenta de alta liga, né? Onde a gente vai ter tungstênio, o W é tungstênio, o molibdênio, que é o MO, o CR é o cromo, o V é o vanádio, o CO é o cobalto, o MD é o nióbio. Tá? Propriedades do aço rápido é que ele é tenaz, ou seja, tem alta tenacidade, isso me dá resistência mecânica, né? E os elementos de liga também, quando tratados, me dá uma elevada resistência ao desgaste. Né? E ele também vai ter uma dureza elevada a quente, ou seja, eu consigo, então, aquela temperatura de corte até 600 graus Celsius. Né? O tipo e número de carbonetos duros são responsáveis pela resistência à abrasão, né? Então, os carbonetos têm a ver com aqueles elementos de liga, né, que vão, então, me dar essa resistência à abrasão, né? E a tenacidade também, alguns desses elementos de liga, que vão me dar de acordo com a dissolubilidade, ou seja, com a quantidade que está dissolvido na liga. Os aços rápidos resistentes à abrasão são pouco tenazes, né? Então, tem menos tenacidade. Então, assim, quanto mais dureza eu vou conseguir no meu aço, no meu material, eu vou perdendo em tenacidade. Então, o aço rápido em relação ao aço ferramenta, eu consigo mais dureza, porém com menos tenacidade. Tá? Aí tem a classificação AESI, a gente já falou das classificações. Então, a gente tem o aço rápido com cobalto, tá? O aço rápido com cobalto denominado aço super rápido. Então, eles apareceram pela primeira vez já em 1921. Tá? Essa é a segunda geração do aço rápido. Aí eu, então, consigo maior dureza a quente, maior resistência ao desgaste, mas também perco em tenacidade. Quanto mais eu ganho em dureza, mais eu perco em tenacidade. Depois a gente já tem aqui mais para frente, na história dos aços aqui, a gente tem o aço rápido com investimento de nitreto de titânio. Tá? O nitreto de titânio ele é aplicado por um processo que é de deposição física a vapor, e aí a gente vai conferir aquela aparência dourada. Né? Então, se vocês notaram, às vezes, uma broca ou até mesmo uma ferramenta de estorno com aquela parte, com a ponta dourada, né? Só que a ponta dourada é o revestimento de nitreto de titânio, que dá aquele aspecto dourado ao metal duro. Ao metal duro, não, desculpa, até o aço rápido. Tá? Então, com essas características, a gente vai ter redução do desgaste da face e no flanco da ferramenta. Tá? A gente tem proteção do metal de base contra altas temperaturas, né, pelo baixo coeficiente de redução de calor do nitreto de titânio. Também a gente vai conseguir baixo atrito, tá? E nas ferramentas de corte a gente não tem a formação de aresta postiça de corte. Tá? Uma das principais características desse aço rápido. E depois a gente vem com os insertos, né, e as pastilhas. Então, aqui, né, nesses insertos e pastilhas, é que a gente vai começar a tratar do material sinterizado. Então, a gente tem os insertos de CBN, né, e os de cermética, que são as cerâmicas, metais e cerâmicas. Depois os insertos de diamante e insertos com cobertura.
daquilo que eu falei, só para representar para vocês, ó, né? Quanto maior a tenacidade, no caso dos aços rápidos, né, menor a dureza. E, ao contrário, quanto maior a dureza, menor a tenacidade. Então, conforme a dureza vai aumentando, a tenacidade vai caindo. Então, a gente chega até o diamante, né, que é, na natureza, o que apresenta maior dureza é o diamante, mas, compensação, né, possui alta fragilidade, né? Então, quanto mais duro, mais frágil, né? Pode romper por nada, em qualquer impacto. Bom, aí então vem os materiais sinterizados, né? Aquilo que a gente já começou a falar ontem, né? Que são feitos então a partir de compactação de pós, né? Então a gente tem aqui o metal duro, né? Que surgiu em 1927, né? Que é mais conhecido como vidia, né? Acho que quase todo mundo já ouviu falar de vidia, né? Então, fala, esse é de vidia, né? O que é vidia? É uma abreviação, né, de um termo em inglês que é white diamond. Seria duro como diamante, né? Para dizer que é white diamond, ou seja, como diamante, duro como diamante. Tá? Então, nessa composição do metal duro, a gente vai ter 81% de tungstênio, 6% de carbono e 13% de cobalto. Tá? Aqui, então, tem uma demonstração dos pós ali, da Sandra, que essa é uma grande fornecedora de pastilhas, né? Então, as ferramentas de metal duro revestidos, né, no início da década de 60, pela deposição química de vapor, né, ela, o aço rápido não era revestido devido à temperatura do processo. Né? O aço rápido, o processo você vai a 1000 graus Celsius, então a gente não consegue fazer isso no aço rápido, mas eu vou conseguir no metal duro. Tá? Ali por 1980, né, a deposição física, né, não pela química, mas pela física, de vapor, ali a gente consegue trabalhar de 450 a 500 graus Celsius, né, numa câmara de alto vácuo, na presença de gás inerte, né, no caso do argônio, que também acho que todo mundo já conhece, né, a característica de ser um gás inerte do argônio, né, que é um gás que tem se usado em sólidos. Né. Então, essas coberturas mais comuns é o nitreto de titânio, né, e o carboneto, o cianeto de titânio. Tá? Então, aqui tem uma visão de uma broca de aço rápido sem cobertura, tá? E uma com cobertura de titânio. Então, essas que aparecem com douradinha, assim, com a ponta dourada, né? Então, você já sabe que essa aí é coberta com nitreto de titânio, né? O nitreto de titânio que dá essa cor dourada. Então, essa característica dessa camada coberta, ela tem uma dureza que chega a 2.300 π/UV, tá? Então, ela vai ter uma elevada dutilidade, né? Uma redução sensível do caldeamento a frio, tá? E baixo coeficiente de atrito. Tá? Ela é quimicamente inerte, tem uma espessura de 1 a 4 microns, tá? E tem uma ótima aparência. Na metalurgia do pó, então, os ligas não ferrosas, então a gente começa a trabalhar com a metalurgia do pó. Né? As partículas da metalurgia do pó, elas estão ali de 1 a 10 microns, ocupando 60 a 95% do volume do material. Essas ligas não ferrosas surgiram na época da Segunda Guerra Mundial, né, por causa do aumento, né, da velocidade de produção. Né? Então, na época da Segunda Guerra, tinha que se produzir, né, navios, tanques, armas, que fosse possível, né, aviões, bombas, tudo com uma velocidade muito, muito maior do que se fazia antes da guerra. Né? Então, os processos de fabricação foram muito, muito exigidos nessa década, né? Final da década de 30 início da década de 40. Então, as primeiras ligas não ferrosas é o carboneto de tungstênio, né, com cobalto como ligante. Tá? Ali entra ali na faixa de 3 a 13%.
hoje só vidia o carboneto de tungstênio aqui, né? Carboneto, WC não é banheiro, gente. WC é carboneto de tungstênio, tá? Ou multicarboneto de tungstênio, titânio tântalo, né? Depende do material que vai ser usinado. Então, esses seriam os mais usados, né? Então, quais são as propriedades desses materiais sintetizados, né? São materiais extremamente duros, são quimicamente muito estáveis, tá? Porque como a gente tem controle, né, da formulação, né, porque trabalhando com compactação de pó, e o pó está extremamente bem, ele fica bem homogeneizado, né? Ao contrário, às vezes, da fundição, que a gente não consegue uma homogeneização da peça depois de solidificado, né? Aqui a gente tem, então, essa estabilidade química devido a essa homogeneização na hora que a gente faz a mistura dos pós. Esses materiais vão apresentar maior dureza quente, né? Vão conseguir alta rigidez. Esses materiais também me dão baixo coeficiente de atrito, né? Eu consigo operar com velocidades mais altas, né, que os aços rápidos, né, mas eles são mais frágeis e também, devido a todo o processo de fabricação, eles são mais caros, né? E a gente vai usar metais estratégicos, né, que geralmente são o tungstênio, o tântalo e o cobalto, né, mas em outros casos o molibdênio e o titânio. As velocidades de corte também são mais elevadas, eu consigo chegar até 200 metros por minuto. O corte é interrompido utiliza um inserto de composição de carboneto de tungstênio, cobalto, tá? E o alto cobalto, né? Aí a gente já tem ainda a possibilidade da reciclagem, né? Depois que o material, que as pastilhas, realmente vem no formato de pastilha, né? Depois que as pastilhas tiveram todo um processo de utilização, essas pastilhas podem passar pelo processo de reciclagem. Então, mais uma vez, aqui a gente ressaltando, então, que esse metal duro ele tem elevada dureza, elevada resistência à compressão, elevada resistência ao desgaste, possibilidade de se obter propriedades distintas dos metais duros pela mudança específica dos carbonetos e das proporções do ligante. Controle sobre a distribuição da estrutura. Aquilo que eu falei para vocês. Como é que a gente vai ter controle dessa distribuição da estrutura? Eu estou simplesmente misturando pós, né? E, então a gente vai homogeneizar na hora de fazer, a gente vai fazer uma mistura, então vai ter um ciclone de mistura ali que vai fazer com que a gente consiga uma homogeneização da peça final. Esse metal duro também varia com o tipo e tamanho das partículas, né? As suas propriedades físicas, né? Também elas vão variar de acordo com o tipo, com as propriedades dos ligantes. Então, as propriedades do metal duro dependem do tamanho das partículas do metal que estou ligando, das propriedades do ligante, da técnica de manufaturamento, como é que eu vou estar fabricando isso, tá? E da quantidade que eu tenho de elementos de liga. Tá? Quanto que eu vou ter desses elementos de liga. Então, a gente tem o controle, né? Quando você está formulando o metal duro, a gente tem todo o controle, ao contrário, na fundição né, previamente a gente calcula todo o processo de fundição, mas a gente, né, no final, não tem ainda, tem que fazer alguns testes para saber se a fundição chegou naquele que a gente estava esperando. Tá? Então, esse metal duro é composto de carbonetos, né, e de cobalto, responsáveis pela dureza e tenacidade. Tá? Então, mais ou menos esse aspecto que vocês estão vendo aqui na ilustração. Né? Uma ferramenta de metal duro com cobertura, então eu posso aumentar a vida útil dessa ferramenta em 200 a 300%, né?
ou seja, eu posso ter 3 a 4 vezes mais, pode me durar, se eu revestir ela com carboneto de titânio, ou nitreto de titânio, ou com óxido de alumínio, né, eu posso fazer com que essa pastilha de metal duro, né, tenha uma vida 3 a 4 vezes maior. E essas camadas também, para ter essa eficiência toda, né, essa camada tem que ser dura, tem que ser refratária, tem que ser altamente resistente ao desgaste por abrasão. Ela tem que ser refratária, ou seja, não pode esquentar muito. Tem que ser quimicamente estável, né? Não pode haver transformação da estrutura química, né, no decorrer da operação, né, devido ao aumento da temperatura, né? E tem que ser inertes quimicamente, né? Para quê? Para que as partículas que constituem o metal duro, né, não vá interagir com o metal que você está cortando, está usinando, tá? Então, por isso que então tem esse revestimento tem essa função de dar essa parte de inércia química, né? Ou seja, fazer com que os elementos da tua pastilha não vão entrar em reação química com o metal que tu está cortando. Então, o revestimento tem cobertura, né? Essa cobertura ela é composta por grãos finos, livres de ligantes e de porosidades. Tá? Elas são metalurgicamente ligadas ao metal duro, no substrato, então, por aquele processo que a gente falou de compressão. Os espessos, e são espessos o suficiente para prolongar a vida da ferramenta. Então, essa cobertura ela tem que ser espessa o suficiente, né, para que a vida da ferramenta tenha uma seja aumentada. Mas ela tem que ser fina bastante, né, para evitar a fragilidade. Eu não posso dar muita dureza, né, nessa camada, senão também pode haver rompimento da camada. Maiores camadas podem ser frágeis, né, que pode melhorar a resistência ao desgaste, mas a tenacidade diminui e aumenta a tendência de lascamento. Tá? Então, pode acontecer o alascamento, ou seja, começar a perder cobertura. Né? Quando começa a perder cobertura, as características de corte da tua ferramenta vão se perdendo. Tá? Então, para que não houvesse esses problemas de lascamento devido à fragilidade por causa da espessura da cobertura, né? A gente tem algumas camadas novas que foram desenvolvidas, como o nitreto de titânio e alumínio, ou de alumínio e titânio, né? Vai depender da composição da camada. Se você notar aqui, ó, a sequência pode ser ali, ó, nitreto de titânio, óxido de alumínio, e depois titânio. Né? Então, o que ele está me dizendo aqui é que eu posso ter titânio, alumínio ou alumínio, titânio. Tá? Então, essa seria as camadas mais foram desenvolvidas. Elas podem, então, essas novas camadas desenvolvidas são mais finas, né, e mais resistentes. Né? Então, consigo arestas menores. Então, a fabricação, como é que é feito, então, o material sintetizado? Ali, então, a gente tem os vários tipos de pós, né? Que depois são homogeneizados, então a gente tem um misturador, né? Que a gente pode notar aqui um misturador. Depois, né, desse misturador, vai passar por um ciclone, todo um processo, né, de mistura, né, separação, ciclonagem, né, para tirar as impurezas, né, peneiração, todo aquele processo de limpeza, né, depois ele é reservado. Bom, depois que ele foi reservado, aí sim, ele vai para as matrizes, né, para serem, então, sofrer o processo de compressão. Então, aqui você tem, como falou antes, né, pistão superior, pistão inferior, né, e aqui está dentro da matriz, vai ser colocado na matriz. Né, ó.
Então, aqui tem a pistão superior, pistão inferior, e aqui tem a matriz. Faz o vazamento de pó aqui e se compacta ele todo dentro da matriz. Depois que ele sai da matriz, então passa por uma inspeção visual para ver se tem algum defeito ou não, para ir adiante na fabricação. Bom, não tendo nenhum defeito, eles vão para o aquecimento, né? Vai para um forno, né? Que pode ser estacionário, pode ser um forno longitudinal, tá? Depois desse aquecimento, que geralmente é feito às vezes com algum tipo de gás, algum tipo de atmosfera, né? Ele passa por nova inspeção visual, né? Aqui ele vai ver a contração de 50% do tamanho que a gente falou antes, né? Então, pode ocorrer pode não, ele ocorre essa contração, né? Porque depois que aquece, né, vai haver uma ligação mais intensa, né, entre os átomos dos pós ali, os pós vão ter uma ligação mais intensa, então eles começam, por causa dessa ligação mais intensa, eles acabam reduzindo de tamanho, tá? Então essa contração se dá porque eles acabam fechando todos os espaços entre as partículas, entre do pó. E aí depois então passa pelo processo de retífica, né? Que é o que vai, né, tirar todas as irregularidades, né, das superfícies, né? Vai dando todo o acabamento aqui no caso de uma pastilha, né? Vai dando todo o acabamento, tirando as quinas, tirando, né? Deixando em algum ângulo de corte, deixando todo ele preparado para o uso, tá? Um escovamento ali só para dar a finalização. Depois o revestimento, né? Depois então ele vai para o revestimento, né? E novamente passa por um aquecimento, novamente, né, tem essa parte de adesão de mais outra camada sobre o teu metal duro. Né? Essa cobertura, então, de revestimento pode ser por deposição química a vapor, tá? Ou por deposição física a vapor. Aqui, então, tem para as pastilhas, para botânica, deposição química a vapor, né? Então, o processo mais utilizado para as pastilhas, e para as ferramentas tipo brocas, alargadores, fresas, né? Então, a gente tem ali a deposição física. Tá? Aqui um comparativo entre as durezas, né? Conforme também vai aumentando a temperatura, tá? Então, o aço rápido, né? Como é que ela vai se comportando, quanto cai a dureza conforme a temperatura aumenta. Depois do aço rápido, a gente tem o depois é o metal duro, que é acho que foi um acionamento. É, corzinha bem esquisita. Depois eu vou colocar essa cor que ficou feita. Bom, como é que a gente vai selecionar uma pastilha de metal duro? Então, os principais fatores que afetam a escolha da pastilha, né, é o material da peça. O que que eu vou, né, usinar? Então, a escolha de qual material metal duro é recomendado vai ser de acordo com a peça que tu vais trabalhar. Se é aço inox, se é ferro fundido, né? O que vai fazer? Acabamento, usinagem média, desbaste, tá? Em que condições tu vai fazer essa usinagem? Né? É uma condição boa, média, difícil? Então, em função dessas características, a gente faz a escolha, tá? Então, ali tem ali as recomendações, né, para aços e materiais dutos, né, para aço inox e materiais de dureza intermediária, para ferro fundido e latões, então tem ali a indicação do tipo que a gente vai usar, o P, o M ou o K, tá?
que são a classificação ISO, né, dos metais duros. Então, a gente tem a P, a N e a K, né? E cada um vai ter ali um percentual, né? Se for um carboneto de tungstênio, se for carboneto de titânio. Então, tem ali as características de acordo com o que tu tens e a percentual deles. Bom, depois dos metais duros, né, a gente vem com outro ah, que é um composto formado por cerâmica e metal, que é o CERMET, né? CERMET é exatamente isso, cerâmica e metal. Tá? Ele é um metal duro à base de titânio, que foi desenvolvido durante a década de 30, né? No início eles eram muito frágeis e pouco resistentes à deformação plástica, né? E os CERMETs foram desenvolvidos, né, basicamente na década de 40 e 50, né, conforme avançaram a adição de materiais com aprimoramento da tecnologia de sinterização. Então, o CERMET é mais um tipo de material sinterizado, né, que utiliza esse processo então de prensagem de pó, aquecimento e contração do metal. O CERMET vai apresentar uma característica que é uma boa tendência à formação de gume postiço, boa resistência à corrosão, boa resistência ao desgaste, tá? A gente tem resistência à temperatura elevada, alta estabilidade química, ou seja, vai melhorando conforme a tecnologia vai nos permitindo avançar, a gente vai melhorando as características, né, do inserto que a gente tem. Amanhã, a Gigina bebeu pagar as contas dela. Deu uma chamada no time ali quando precisou. A mesma chamada que o Elton de Camargo deu também. Que é? Quando Campinas bebeu pagar a conta dela. 8 pontos até nesse a conta de quê? segundo set. Não sei que conta é. Bebeu briga apavorada. Voltou a arriscar o saque, voltou a ser aquela equipe voluntariosa do não tem dinheiro, set, não tem não sem sei o quê. exageros ao Tem, ela tá exigindo da Bebel? adversário, mas não foi suficiente, porque Campinas se valeu da vantagem que abriu logo no começo. Tem que ver o problema. Grande André, um monstro. Bebel falou, não sei o que, não vou pagar. Fala com teus filhos, não sei o que. Deixa eu ver se o microfone ligado. Quero me meter. Quero me meter. Quero me meter. A outra fala horrores de nós pra... Tem alguém com o microfone ligado. Fazendo fofoca de toda a família. Obrigado. Bom, acontece. Buenos. Então, qual é a aplicação do CERMET? Né? Ao longo da história da usinagem, os CERMETs ganharam fama de suscetíveis a repetir e foi uma fama repentina, assim, que eles acabaram ganhando, né, devido a uma propaganda que haviam falhas das pastilhas, então eles acabaram sendo apresentados no mercado para suprir essas falhas que se tinham das pastilhas que se tinham na época. Os CERMETs, então, eles são usados no fresamento de materiais de peças duras, né, com êxito, tá? Principalmente peças aí com alto teor de carbono. Tá? Não há diretriz bem definida sobre onde o CERMET se encaixa na usinagem, mas seria mais ou menos dentro do espaço de se usinar metais de alto teor de carbono. Então, como é que a gente que materiais a gente vai usar para fabricar essas misturas de cerâmica com metal? A cerâmica, né, que é um nome atribuído ao óxido de alumínio, na tentativa de diminuir a fragilidade dessas ferramentas, os insertos passaram a ser considerados desenvolvimento, definido atualmente
as iniciais. Hoje encontramos tipos básicos de cerâmica, né? Então, temos a cerâmica com base de óxido de alumínio e as cerâmicas de nitreto de silício. Essas cerâmicas, então, vão dar alta dureza a quente, até 1600 graus Celsius. Ela não reage quimicamente com aço. Ela proporciona uma longa vida nas ferramentas, tá? E são usadas com alta velocidade de corte, né? E uma característica também é que não forma agulha postiço na hora de executar um corte. Então, a característica de uma cerâmica não metálica em relação ao aço é que a gente tem 1/3 da densidade do aço. A gente consegue alta resistência à compressão, né? Só que, porém, ela é muito quebradiça. O modo de elasticidade está em torno de 2 vezes a do aço, né? E a gente consegue baixa condutividade térmica e as velocidades são de 4 a 5 vezes a do metal duro, né? E a gente vai encontrar, então, aí uma característica de baixa deformação plástica. Então, as aplicações seriam, então, um alto teor de carbono, como ferro fundido, né? Aço endurecido, né? Ligas resistentes a calor, tá? Então, esses seriam os mais indicados ao se usar a cerâmica. A cerâmica, então, é um pó finíssimo de óxido de alumínio, entre 1 a 10 microns, mais o dióxido de zircônio, tá? Confere tenacidade de ferramenta de corte. Quando é prensado, porém, apresenta-se muito poroso. Então, para eliminar esses poros, o material é sinterizado, tá? Então, o mesmo processo de sinterizado, na sintetização, esses poros diminuem pela alta ligação que se consegue na temperatura, quando ele se vai ao forno. Então, que como o metal duro, também o material sinterizado também vai apresentar uma contração, tá? Não vou falar muito sobre isso. As recomendações, bom, as recomendações sim. Essas cerâmicas são recomendadas para usinagem a seco, tá? Para evitar o choque térmico. Como ele é quebradiço, nós vamos ter que evitar o choque térmico, tá? Evitar cortes interrompidos, né? E quais materiais que não se deve ser usinado, né? A gente não pode usinar alumínio, né? Porque essa cerâmica, como ela é a base de alumínio, ela vai reagir quimicamente, né? Então, se a cerâmica é de óxido de alumínio, tu não pode usinar alumínio, tá? Nem também ligas de titânio, nem materiais resistentes ao calor, né? Pela tendência de reagir quimicamente devido às altas temperaturas envolvidas, tá? E também a gente não vai usinar, né, materiais que levam magnésio, berílio e zircônio, né, porque esses materiais eles inflamam na temperatura de trabalho da cerâmica. A cerâmica trabalha acima de 1500 graus Celsius, então não vou poder trabalhar com esse tipo de material porque eles inflamam. Então, aqui a gente tem ainda os CBNs, tá? O que é o CBN? É o nitrito de boro cúbico cristalino, que é um material relativamente jovem, né? Ele foi introduzido nos anos 50, mas ele acabou sendo desenvolvido e entrou forte na indústria nos anos 80. Então, nas últimas 3 décadas aí que ele vem se colocando no mercado como tendência, tá? E ele é muito utilizado devido à exigência de alta estabilidade, né, e potência da máquina ferramenta. Esses CBNs eles são mais estáveis que o diamante, né, especialmente contra a oxidação. Eles apresentam uma dureza muito elevada, alta resistência a quente. A gente vai conseguir excelente resistência ao desgaste. Relativamente, ele é quebradiço, porém ele contém um alto custo, tá? E a gente vai ter uma excelente qualidade superficial da peça usinada, tá? Envolve elevada força de corte devido à necessidade de geometria de corte negativo, alta fricção durante a usinagem e resistência oferecida para o material na peça. Então,
ele me traz muitas vantagens, mas me traz também algumas desvantagens, né? Porque ele é relativamente quebradiço, tá? É aquela coisa que eu falei para vocês, quanto mais dureza eu consigo, né, mais eu perco em tenacidade, né? Mais frágil fica o meu material, mais quebradiço ele se torna. Então, qual seria a aplicação do CBN? Posso usinar usinagem de aços duros, né? Então, lá, quando eu estou fazendo fabricação com alguma coisa de aço duro, eu posso, então, agora usinar com aço duro com CBN. Usinagem de desbaste de acabamento, cortes severos e interrompidos. Posso usar ele para usinagem de peças fundidas, de peças forjadas. Posso usar ele para usinagem de peças de ferro fundido por pilhado, né? Usinagem de aços forjados, componente de superfície endurecida. Aí eu posso usar ele para ligas de alta resistência quente, tá? Heat Resistant Alloys, ligas de resistência quente. Materiais duros, ou seja, com acima de 98 ROC ou C. Se o componente for macio, né, maior será o desgaste da ferramenta. Então, ele é para superfícies extremamente duras. Então, a CBN ele se comporta muito bem então, na usinagem de superfícies extremamente duras. Então, as características, deixa eu só falar isso. Não. Errado, desculpa. Como é que a gente vai fazer a fabricação do CBN, né? Então, a gente tem os cristais de boro cúbico, que são ligados por cerâmica ou ligante metálico através de altas pressões e temperatura. As partículas orientadas a esmos conferem uma densa estrutura policristalina similar à do diamante sintético. As propriedades do CBN podem ser alteradas através do tamanho do grão, teor e tipo de ligante. Essas são recomendações, então eu vou trabalhar com ele com alta velocidade de corte, baixa taxa de avanço, né? E eu posso trabalhar então com usinagem a seco, né? Para que eu não tenha o choque térmico, né? Como a gente viu ali atrás, né? Como ele tem a tendência a ser quebradiço, né? Então, se eu submeter a um choque térmico, provavelmente ele pode vir a fratura. Então, aqui tem os nomes comerciais, que são comercializados, como Amborite, né? Sumiboron e Barazon. Tá? São os nomes de acordo com os fabricantes. E, por fim, a gente tem o diamante. Né? Esse aqui é o diamante, na verdade, é o diamante sintético. Tá, gente? Então, que é também fabricado, né, por sinterização, por transformação do grafite. Né? Se faz a transformação do grafite para cristais de diamante, né? E também depois se faz a sinterização. Tá? Então, as características são materiais que apresentam maior dureza, então aqui a gente vai conseguir a maior dureza possível, tá? Mas são extremamente quebradiços. Materiais que podem ser empregados na usinagem de ligas de metais, latão, bronze, borracha, vidro, plástico, o que vocês quiserem, a gente pode usinar, porque ele apresenta maior dureza. Os parâmetros de corte permitidos para uma ferramenta de corte, né, a gente vai ali com velocidade de 100 a 3.000 metros por minuto, ou seja, pode trabalhar com uma velocidade altíssima. O avanço de 0,02 milímetros a 0,6 milímetros e a profundidade de corte de 0,1 a 1 milímetro. Bom, a limitação do diamante. Bom, eu não posso usinar, né, aços com diamante, né, porque a matéria ferrosa, né, no caso, né, por causa dessa afinidade que o ferro tem com o carbono.
como o diamante é carbono puro, ao usinar material ferroso com carbono, vai haver, então, uma contaminação, vai haver, então, uma reação química e não vai ser legal, vai dar problema. Não pode ser usado em processo com temperatura acima de 900 graus Celsius devido à grafitização do diamante. Tá? Então, as temperaturas também não podem ser muito elevadas, porque se a temperatura for muito elevada, o diamante volta a ser grafite. Né? Então, para transformar o grafite em diamante, eu preciso submeter esse grafite a uma alta temperatura, né, e uma compressão bem elevada. Ou seja, no processo que eu sinterizo o grafite, né, eu aqueço até uma temperatura bastante elevada, né, comprimo ele e ele passa, então, ele troca de forma alotrópica, né, passa da forma alotrópica de grafite para diamante. Mas se eu submeter esse diamante, então, a uma temperatura alta, eu vou fazer a volta, né, para a forma estável dele, que era grafite, que era o anterior. Né? A aplicação, então, usinagem fina, pois é o único material para ferramenta de corte que permite graus de afiação do gume até quase nível de raio atômico. Usinagem onde é exigido ferramentas de alta dureza, por exemplo, furação de poços de petróleo, abrir túneis, né? Cavar poços artesianos, furar rochas. Né? Então, aí a gente está no campo que o diamante se faz necessário. Tá? E materiais também para retífica. Né? Aí sim, nas retíficas a gente vai usar materiais com um aglomerado de diamantes também. Diamante policristalino, né, que é um material sintético obtido em condições de extrema pressão e temperatura. Eu falei para vocês, né? Então, quando a gente pega então, esse grafite e submete em uma alta temperatura, em uma extrema pressão, e ele acaba, então, trocando a forma alotrópica. Né? A forma alotrópica na natureza é como os elementos que podem se apresentar, né? É carbono na forma de grafite, né? Ou carvão, que a gente pode conhecer, né? Ou na forma de diamante, né? Mas é carbono puro. Então, as propriedades desse diamante policristalino é semelhante ao encontrado no diamante natural, né? Porém mais homogêneo. Né? A gente consegue até que o diamante sintético seja mais homogêneo, né, do que o diamante natural. Então, a gente consegue que os cristais estejam mais bem distribuídos no diamante sintético. São usados na usinagem de materiais não ferrosos e sintéticos. Ocorre grafitização em uma determinada condição de corte. Então, ele falou que acima de 900 graus, ele grafitiza, ou seja, volta à forma de grafite. Tá, então tem os comparativos, né, da resistência à flexão, ou seja, a tenacidade, né, e a resistência ao desgaste. Então, quanto maior a resistência ao desgaste, menor a resistência à flexão. Quanto maior a tenacidade, ou a resistência à flexão, né, menor é o dureza, ou seja, a resistência ao desgaste. Então, a gente tem ali a comparação desde o diamante até o aço rápido, né? Então, a gente tem o diamante, CBN, a cerâmica, metal duro, a liga fundido. Né? Então, aqui mais um comparativo, né, da utilização, né, desde da explosão da Revolução Industrial. Né? Então, tem ali o aço ferramenta, que era mais usado, né, até que chegou em 1900, ali, que deixou de ser um pouco usado, aí vieram as ligas fundidas, depois o aço rápido, ali em 1900, em 1927, a Revolução Metal Duro, na década de 40, ali, para 50, cerâmicas, né? E aí, depois o diamante. As classes, então, normativas, a gente tem pela norma ISO, né? ISO P, ISO N, K, M, S, H, não. O P para aço, M aço inoxidável, K é ferro fundido. Aqui é já mais a parte comercial das ligas e das cerâmicas,
pastilhas, desculpa. Tá? Então, aqui tem os formatos das pastilhas, né? Então, só para ilustração para vocês, porque isso aqui era mais do pessoal lá da aula de usinagem. Então, aqui tem os formatos das pastilhas, né, que vocês encontram comercialmente, para que utilização é. Tá? Tem aqui, então, os formatos dos insertos, de acordo com a operação. Tá? Então, aqui, para fresa, aqui eu tenho aqui para fresa, para todos são de fresa, essa aqui também de fresa, aqui já é para torno, tá? Então, as normas, ou vai ser uma norma ISO, que é uma usada mais na Europa, ou uma norma ANSI, que é americana. Tá? E aí a codificação dos insertos de acordo com a norma ISO. Tá? Só vou passar para vocês, isso aqui é termo de conhecimento geral. Tá? Também aqui as letras que designam o tipo de formato, se é redondo, se é octogonal, hexagonal, pentagonal, quadrado, diamante, triângulo. Tá? Os insertos eles também têm uma classificação de acordo com formato e ângulos. Aqui os fatores que vão alterar a escolha de qual tipo de formato, né? Quem é o que é mais recomendado, se é do redondo para o nome disso aqui é o V ali, ó, do redondo até o V. Então, tem ali, ó, do redondo, 135, 120, até chegar no 35 graus ali, o losango com 35 graus. Então, aqui a gente tem, ó, alta tendência à vibração, se for redondo, conforme está chegando na tela, no losango mais pontudinho, né, para ter o que é mais recomendado. Então, tem que abrir uma rosca, né, que é rosquear qual é o formato mais recomendado. Né? Então, vai ser o losango ali. Tá? Aqui, então, fatores que afetam a escolha, então, tem a melhor recomendação, de acordo com se desbaste, se tornamento de faciamento, perfilamento, né? Então, a gente tem ali alguns indicadores. Isso tudo é feito por tabelas de fabricante. Tá? Só para você ter uma ideia, então, da onde que se utiliza largamente o material sinterizado. Tá? Aqui também tem mais a ver com o pessoal da, da parte de usinagem, né, que eu resgatei esse material deles lá. Então, era isso aí, gente. Tá? Então, acho que com esse material vocês conseguiram ter uma noção melhor do que é o material sinterizado, como é que ele é fabricado, para que ele serve. Tá? Acho que ontem foi meio por cima, né? Acho que com esse material eu consegui ilustrar melhor essa parte do sinterizado. Né? Acho que se faz entender melhor, assim, com mais ilustração do que menos papo, mais ilustração. Tá, então, por hoje, deixa eu aqui notar, pessoal, não vão embora ainda, que eu já vou notar que o pessoal chegou e eu já estava dando aula. Então, aqui o Robson. O que mais? O Leno. O Wagner. O Clay já tinha colocado. O Nicolas já. O Elson já. O Rodrigo já. Rafael. E o Gabriel. Fechou. Sextou. Testou. Agora é só meter o latão para dentro e já era. Porra, nem me fala louco pra tomar um vinho, mas não dá.